Olá, povo de Deus. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura bíblica diária, no nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do livro do Êxodo. Já passamos pela libertação do povo da escravidão no Egito. Eles já estão caminhando no deserto, guiados pela nuvem e pela coluna de fogo, sob a liderança de Moisés, e Moisés sendo guiado por Deus, o Deus de Israel. Já lemos quando Deus fez descer pão do céu, o maná, e também as codornizes, para que o povo também tenha carne. E vamos hoje fazer a leitura do capítulo 17, e vamos ler também o capítulo 18. Vamos ler 2 capítulos hoje. Vamos à leitura na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Capítulo 17, versículos 1 ao 7, dizem que as águas da rocha em Refidim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: onde está o Senhor no meio de nós? Aliás, está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui foi a água que saiu da rocha, né? Vamos prosseguir a leitura, versículo 8 do capítulo 17. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu.
E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. Vamos adentrar no capítulo 18. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Vamos fazer agora a leitura do versículo 13 ao versículo 27, concluindo a leitura do capítulo 18 do livro do Êxodo. E o título para essa porção é A Nomeação de Auxiliares. Leiamos. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as tuas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50,
e chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Vejam, uma pergunta nos salta, nesta última porção. Não viu Deus o peso que estava sobre os ombros de Moisés ao julgar o povo desde a manhã até o romper do dia? Deus viu. Mas Deus, Ele sempre nos convida a participar de sua obra. Não foi por acaso que o sogro de Moisés veio de Midian, primeiro para trazer alegria a Moisés naquele ardente deserto. Seu sogro lhe trouxe para a tenda de Moisés a esposa de Moisés e seus filhos, restabelecendo assim, dentro do convívio de Moisés, o seu ambiente familiar, sua casa, sua família. Esta já é a primeira e grande bênção do seu sogro para com o seu genro Moisés. E aí Deus permite que o sogro observe o seu genro, quando ele, na porta da tenda, julgava todo o povo, desde a manhã até o pôr do sol. E Deus mesmo coloca sabedoria em Jetro, sogro de Moisés, para que ele lhe auxilie, aconselhando-o como fazer e como aliviar a carga dos seus ombros. Você que é homem de Deus, líder, pastor, bispo, que lidera o rebanho do Senhor, tenha ao seu lado auxiliares, homens tementes a Deus, não dados à avareza, como diz aqui o texto do Êxodo, para que te auxiliem na condução do rebanho, do povo que Deus colocou sob sua liderança. Amém? É a palavra de Deus, nos alimentando a alma e nos ensinando com sábios conselhos, vindos direto de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Com a porção dos capítulos 17 e 18 do livro do Êxodo para hoje. Abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.